Os irmãos convidaram para trazer uma palavra, semana passada já havia mencionado, e eu estava meditando sobre um assunto que foi muitas vezes tocado durante essas conferências, que é sobre o livro de Hebreus. A gente poderia estar abrindo em Hebreus. Nós vamos iniciar no início de Hebreus, mas nós vamos ler uma porção que é em Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 1 até o 3, por enquanto. Se algum irmão quiser estar ajudando na leitura, vai ter várias porções que nós vamos estar lendo. Hebreus 7, do 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Dentre vários assuntos que os irmãos mencionaram em todas essas conferências, o assunto que foi mencionado na última reunião, que o irmão Lemão até falou, o Espírito Santo quer nos mostrar quem é o Senhor. E nessa epístola aos Hebreus, quem eram os hebreus? Os hebreus, eles eram hebreus judeus, né, convertidos a Cristo. Então eles eram judeus que haviam se convertido a Cristo, e havia muitos temores na cabeça dessas pessoas. Eles estavam muito preocupados se o que eles poderiam perder ao rejeitar o judaísmo e agora se voltarem a Cristo. Então eles estavam com essa preocupação na cabeça deles, e penso eu que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola aos Hebreus, porque ela está como autor desconhecido. E esse autor, ele está, que creio que foi Paulo, ele está deixando bem claro, tentando deixar bem claro, e vai ficar bem claro no decorrer que a gente for meditando, quem é o Senhor. E mostrar para eles que o Senhor é superior a tudo aquilo que eles já tinham recebido e vivido da própria mão de Deus em todo o Antigo Testamento. Quando ele começa no capítulo 1 de Hebreus, aí nós podemos ler no versículo 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Nós vamos estar lendo várias passagens, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, esses judeus, eles já tinham ouvido muitas vezes e de muitas maneiras Deus falando, se manifestando, até aos patriarcas, né, aos pais, por meio dos profetas. De muitas vezes e muitas maneiras eles ouviram falar de Deus. Mas agora eles veem Deus falando pelo Filho. Ou seja, ele está dando uma palavra final, ele está pondo finalidade, ele está encerrando. A última palavra que Deus tem a dizer é pelo Filho. Não vai ter outra palavra. Como o irmão Bill Ward uma vez mencionou, é a última palavra. Deus só tem um Filho. E ele falou essa última palavra pelo Filho e está encerrado. Quem der ouvido essa palavra terá bênção eterna. Quem não der ouvido, infelizmente, terá condenação eterna. É a última palavra de Deus. Mas aí volto a dizer, essa epístola está direcionada a judeus cristãos, há muitas aplicações a nós, que somos gentios, né, cristãos, mas esses judeus cristãos, eles poderiam estar preocupados com herança. Eles poderiam estar pensando, tá, mas e nós vamos agora deixar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que os profetas nos anunciaram, e agora vamos seguir a esse Jesus e a nossa herança. E o que Deus prometeu pelos profetas, bênçãos terrenas ilimitadas,
muitas posses, muitas colheitas, muitos bens. E agora, como é que fica tudo isso? O que nós ganhamos em seguir a Cristo? Ele está querendo trazer esse assunto, né? E aí ele diz no versículo 2, a quem, ele falou pelo Filho, a quem o Filho constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo, e esse mundo aqui é o universo. Então esse autor está dizendo assim, ó, se vocês deixarem tudo que vocês ouviram, foi dito pelos pais, os profetas, e seguirem a ele, vocês estão seguindo aquele que é herdeiro de tudo, aquele que fez o próprio universo. Então, o que vocês vão ganhar com isso é muito mais do que vocês jamais ganhariam permanecendo no judaísmo. Ele está falando isso a eles, deixem isso. Cristo ele é apresentado nesse capítulo 1 aqui de Hebreus como superior aos profetas. Ele está mostrando que Cristo ele é superior aos profetas, e ele vai falar também que Cristo é superior aos anjos. Em todo o capítulo 1 de Hebreus, até o capítulo 2, versículo 4 de Hebreus, ele vai apresentar Cristo superior aos profetas e aos anjos. E ele está trazendo essa superioridade de Cristo. Ele é superior. Os profetas falaram, mas Deus teve a última palavra pelo Filho. Os profetas disseram coisas maravilhosas, estão se cumprindo? Sim, mas a palavra do Filho está acima. É isso que ele está trazendo. Então eles não deveriam se preocupar com herança. Eles deveriam agora saber que eles tinham muito mais nessa pessoa que é o Filho. Já no capítulo 2, nós podemos estar lendo versículo Hebreus 2, do 5 ao 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, do que falamos, mas em certo lugar edificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse capítulo 2, como eu mencionei, Cristo está sendo apresentado superior aos anjos, assim como no capítulo 1. Só que no capítulo 1 ele é superior aos anjos como Filho de Deus. Agora no capítulo 2 ele é superior aos anjos como Filho do Homem. E esse Filho do Homem é um título que ele recebe como tendo domínio. Não é o mesmo aspecto de Filho do Homem de Apocalipse, que é quando ele sai para julgar, que ele está com vestes talares para julgar ali em Apocalipse. Não, aqui ele é o aspecto de Filho do Homem como tendo domínio sobre toda a criação. Essa passagem que é mencionada aqui no versículo 6, 7 e 8 é a citação do Salmo 8. O Salmo 8 é apresentado, podemos ler Salmo capítulo 8. Deixe marcado aqui Hebreus, Salmos capítulo 8. Temos ler todo o capítulo, é um capítulo curtinho. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos vales.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome sobre toda a terra. Salmo 8, que é a citação que o autor de Hebreus puxa para o capítulo 2, ele está mencionando o homem no aspecto do primeiro Adão, como aquele que tinha domínio sobre toda a criação, sobre os animais, que é mencionado ali, né? Puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas, bois e animais do campo. E a gente lembra que lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse: domine o homem sobre as aves, os peixes e toda a terra. Então o Salmo 8 é essa citação do primeiro Adão, tendo domínio sobre toda a criação. Mas quando ele é puxado lá para Hebreus capítulo 2, e ele é aplicado ao Senhor Jesus como Filho do homem, já não é mais relacionado àquele primeiro Adão do Salmo 8. Agora ele está relacionado como o último Adão, conforme o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, que é aquele que tem domínio sobre toda a criação, mas não também só a criação, os animais e tudo que está nesse mundo aqui, mas todo o universo, que é o que ele já havia mencionado no capítulo 1. Então ele está pegando aquele salmo, puxando ali e mostrando que Cristo, como Filho do homem, ele é superior não só aos anjos, mas também àquele primeiro homem, Adão. E ele é o último Adão, ele é um cabeça agora de uma nova criação, que será refeita, ou feita novamente. Então, próximo capítulo, a gente pode estar indo para Hebreus capítulo 3, e aí podemos ler a porção Hebreus 3, 1 ao 6. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Capítulo 3 de Hebreus, agora Cristo, ele é apresentado a esses, volto a dizer, esses irmãos judeus cristãos, como superior a Moisés. Percebam que ele está mostrando a superioridade de Cristo, porque o intuito, não perdeu o início, o intuito do autor é mostrar a eles que Cristo é superior, mostrar a eles que eles não estavam perdendo nada, muito pelo contrário, estavam ganhando muito em seguir a Cristo. E aí ele vai dizer: lembra de Moisés? Vocês honravam Moisés, vocês tinham Moisés como um grande em toda a história de Israel. E sim, ele foi grande, de fato foi, mas Cristo é maior. Ele está mostrando isso, ele está querendo mostrar, está mostrando de fato que Cristo é maior. Cristo ele é apresentado aqui como um grande sumo sacerdote. Moisés ele ministrou na casa que era o tabernáculo, era algo que foi apenas um modelo do que Cristo ministra hoje. Cristo ele não ministra no tabernáculo que era o que Moisés ministrava. Cristo ele ministra em todo o universo. Ele está ministrando em tudo, cuidando de tudo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando eu vinha para essa conferência, no caminho estava ouvindo o irmão Bill Ward falar uma pregação sobre Hebreus 1, e me chamou a atenção. Já ouvi muitas vezes essa pregação, mas nunca tinha atentado para um detalhe que ele falou nessa pregação, que quando Cristo expirou a sua vida lá na cruz, que ele entregou a sua vida, ainda assim ele continuava sustentando todas as coisas. Que precioso. Então esse é aquele que ministra sobre todo o universo. Moisés ministrou no tabernáculo, foi fiel no tabernáculo, mas Cristo a todo o universo. E ele é visto como grande sumo sacerdote. Moisés ele foi fiel como servo. No versículo 5 fala ali, se os irmãos observarem. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como
servo, mas Cristo como filho de Deus. E ele foi fiel e é fiel em toda a sua casa. E detalhe, Moisés, ele ministrou numa casa que foi edificada por Deus, versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Mas Cristo, ele ministra todo o universo e foi edificado por ele próprio. Ele próprio edificou todo o universo. Moisés estava ministrando em algo que foi outro que edificou, o próprio Senhor. E o Senhor está edificando e ministrando, está ministrando sobre algo que ele edificou. Ele está muito acima de Moisés, incomparável. Um outro ponto também, que a gente pode estar lendo, é Hebreus 10:1. Deixa marcado aqui Hebreus 3, Hebreus 10:1. E também Hebreus 9:11. Primeiro Hebreus 10:1. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. E Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Olha só que interessante. Quando é mencionado em Hebreus capítulo 3, no final do versículo 5, que Moisés como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés ele ministrou no tabernáculo que ele era servo, mas testemunhando de algo que seria anunciado. No versículo 1 do capítulo 10 diz que, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, era isso que Moisés ministrava. Ele ministrava coisas que eram sombras dos bens futuros. Mas no versículo 11 do capítulo 9 é dito que, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros. Então, Moisés ele ministrava algo que iria acontecer. Cristo ele veio e trouxe aquilo que Moisés ministrava. Então ele trouxe os bens futuros. Ele trouxe tudo aquilo que já era dito por Moisés, mostrando que ele é superior a Moisés. Então, muito interessante esse detalhe também. E esse é o nosso Senhor. Então, um ponto que chama atenção também e que não podemos esquecer sempre quando está lendo Hebreus, é que o autor de Hebreus também ele está falando aos hebreus ali, cristãos que creram, que eles não deviam ser influenciados por aqueles que eram meramente professos ali. Porque os meramente professos ali eram os que estavam apostatando. Eles poderiam ser facilmente influenciados pelos apóstatas que estavam ali. E eles teriam que tomar cuidado quanto a isso. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7, 13. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tribulação no deserto. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 15 também. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. E Hebreus 4, 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 4 vezes são mencionadas quanto ao endurecimento, que eles não deviam endurecer o seu coração. A mistura de gente que saiu do Egito junto com a nação de Israel é que levou aquela nação a murmurar contra Deus. Era o vulgo.
É Números, capítulo 11, versículo 1 a 9, podemos ler. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, que o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o comia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. A nação de Israel, quando saiu do Egito, liderada por Moisés, esse vulgo saiu no meio deles. Esse vulgo era uma mistura de gente. Não faziam parte do povo terrenal de Deus, mas estavam influenciando esse povo em uma figura daqueles meramente professos. E esse vulgo que veio a ter grande desejo, esse vulgo que é dito no versículo 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, e aí os filhos de Israel tornaram a chorar. E Hebreus, quando ele está falando desses apóstatas, é muito cuidado, aqueles meramente professos que estão no meio da cristandade, eles têm essa tendência de influenciar os outros a terem grande desejo pelas coisas desta terra. E eles começaram a se lembrar dos alhos, das cebolas, do alho porós, começaram a ter desejo pelas coisas da terra. E essas pessoas meramente professas são aquelas que só olham para as coisas dessa terra. Elas só têm desejo para as coisas dessa terra. Então assim é um modo de identificar aqueles que podem ser, né? Porque só o Senhor conhece que são seus, meramente professos. Eles só têm desejo pelas coisas dessa terra. Eles podem fazer um cristão apostatar? Não. Uma pessoa genuína nunca vai apostatar, só um meramente professo. Mas eles podem influenciar, desanimar, fazer as pessoas como essa nação de Israel chorar. Eles ficaram tristes, começaram a chorar e começaram a ter grande desejo. E o cristão, como foi mencionado em algumas reuniões aqui, ele deve viver feliz. Ele não tem motivo para ficar chorando, triste. Ele tem motivo de sobra para estar feliz. Mas quando as coisas nos desanimam, nós devemos buscar identificar o que está acontecendo. Geralmente, quando há algum desânimo na nossa vida, isso é porque a gente está sendo influenciado por alguma coisa aqui desta terra. Então a gente começa a se preocupar com, sei lá, um carro, um muro, uma casa, e deixamos de lado aquilo que deveria estar sempre vivo nas nossas memórias, nossas mentes, que é a iminente vinda do Senhor a qualquer momento para nos levar. Partindo para o capítulo 4 de Hebreus, versículos 8 ao 11. Hebreus 4, 8 ao 11. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo
de desobediência. Aqui nesse capítulo 4, lembrando, recapitulando, capítulo 1, Cristo superior aos profetas e aos anjos como Filho de Deus. Capítulo 2, Cristo superior aos anjos como Filho do homem. Capítulo 3, Cristo superior a Moisés, como fiel sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que ele próprio edificou. Capítulo 4 agora, Cristo superior a Josué. Josué foi um grande líder militar em Israel. Foi o homem que Deus usou para colocar Israel dentro de Canaã, na terra prometida. Quando o irmão hoje me deu essa lembrança ali, estava mostrando agora para o irmão Dalvan, o irmão veio, aqui ó, uma lembrancinha, um versículo, e eu fiquei pensando assim, será que foi algo que eu li hoje de manhã? E foi algo que eu li hoje de manhã. Josué capítulo 1, versículo 9. Podemos estar lendo Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para que o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, que tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 9 de Josué é o que está aqui. Então Josué, aqui ele recebeu a ordem de que ele deveria colocar esse povo na terra prometida. Dentro de 3 dias, vamos ler o versículo 10 e 11. 10 e 11. Josué 1, 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provedemos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra, que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Interessante, né? Josué manda passar em todo o povo, anunciar, separem comida, preparem tudo, 3 dias nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos passar Canaã e vamos entrar na terra prometida. Vamos passar o Jordão, vamos entrar na terra prometida, Canaã, dentro de 3 dias. E isso é uma figura também de que o Senhor já fez por nós. Ao 3º dia, o Senhor figuradamente já passou o Jordão, a figura de ressurreição. Passar o Mar Vermelho é uma figura de batismo e morte. Passar o Jordão é uma figura da ressurreição. E dentro de 3 dias, eles entrariam na terra prometida. E nós, pelo que o Senhor já fez, em figura, já temos essa terra. Ainda não chegamos lá, mas já temos.
Estamos ainda nesse deserto, né? Então, que interessante isso. E em Hebreus, voltando para Hebreus, no capítulo 2, versículo 10. Detalhe bem interessante. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, Josué, ele levou o povo de Israel para Canaã, a terra prometida, uma porção terrenal, que não era permanente, poderia ser perdida, e foi. Eles perderam a terra. Pouco tempo depois eles perderam Canaã. Mas o Senhor, Ele está levando muitos filhos à glória. É uma porção celestial que jamais poderá ser perdida. Jamais. Então, percebam que a superioridade de Cristo a Josué é muito além. Josué trazia algo que era temporal para Israel. Ainda será cumprido no milênio, né? A gente sabe. Depois eles terão nova terra após o milênio. Mas Cristo já está trazendo muitos filhos à glória. Algo celestial que não pode ser perdido. Podemos ler também agora Hebreus capítulo 5, versículo 1 até o 10. Que todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado. Os capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus, eles vão agora apresentar Cristo no seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ainda está em um aspecto hoje, atuando no seu sacerdócio, em certo aspecto de Arão, porque ele ainda está além do véu. Mas ele atuará como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no milênio. Porém, aqui já é colocado, nesses 3 capítulos, o contraste entre o sacerdócio de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel, com o sumo sacerdócio de Cristo, o primeiro, único e para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote. Então, no versículo 1, ele diz aqui: porque todo sumo sacerdote, do capítulo 5 de Hebreus, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E também é mencionado no versículo 13: por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, segundo a ordem de Arão, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, mas houveram muitos outros depois. Eles ofereciam sacrifícios pelo povo, mas também por si mesmo, porque eles eram pecadores.
Mas Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Ele oferecia sacrifício pelo povo, mas não por si mesmo, mas a si mesmo. Por quê? Porque ele é Deus. Então ele está muito acima da ordem sumo sacerdotal arônica. Ele está em uma nova ordem sumo sacerdotal que é de Melquisedeque. Nós podemos estar lendo Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Olha só, os sumos sacerdotes faziam, como mencionado muito claramente aqui, oferecer cada dia sacrifícios primeiramente pelos seus próprios pecados, eles ofereciam por si mesmo, e depois também pelos do povo. Mas Cristo, ele não precisava oferecer por si mesmo. Por isso que ele oferecendo-se uma vez a si mesmo. Isso é o que o irmão mencionou hoje de Gênesis 22, o Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proveu para si o cordeiro. Então, um único, último e suficiente sacrifício. Esse sacrifício é o que podia tirar pecados. Aqueles sacrifícios, os touros, os bodes, conforme mencionado em Hebreus também, não tirava pecados. Deus apenas passava por cima deles. Mas esse não. Esse tira pecados e também pelo motivo de que nele não há pecado. Um outro ponto interessante, que no versículo 4 de Hebreus 5, é mencionado: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, Arão, ele não podia tomar essa honra de se fazer sumo sacerdote. Ele foi chamado por Deus para isso. Mas Cristo podia fazer, ele podia se fazer sumo sacerdote. Ele podia. Mas a sua obediência foi tal que Deus quis criar um Melquisedeque para dizer que Cristo seria dessa ordem de Melquisedeque, que é uma própria figura dele. Então Deus quis fazer isso, Cristo quis se submeter a isso, tamanha a sua humildade, a sua perfeição, e ele não precisava disso. Isso é visto também quanto à sua ressurreição em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Atos 2:32, não puder estar lendo também. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas. Então ele fala isso ao Pai quanto à sua vida e também quanto à sua ressurreição. O Pai me ama, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la ou reavê-la. Ele tinha este mandamento recebido diretamente do Pai, o mandamento que ele recebeu a parte da lei mosaica, que lhe permitia entregar a sua vida, porque a lei mosaica, a lei dada por Moisés, dizia que todo aquele que a cumprisse por ela viveria. Cristo cumpriu a lei, não só cumpriu a lei, deu cumprimento à lei, estendeu a lei em ambos os extremos, deu à lei o privilégio de abençoar essa pessoa perfeita e também de amaldiçoar essa pessoa inocente, porque dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele deu cumprimento à lei, ele estendeu a lei de Deus não foi frustrada, como Bill Orr fala, não foi frustrada a lei de Deus, ela cumpriu aquilo que Deus, pelo qual Deus
a enviou não somente de mostrar a nós o pecado, mas também de poder abençoar um homem. E abençoou esse homem. Então ele não podia morrer, porque a lei dava vida para sempre. Ele não podia morrer. Então como que ele pôde morrer? Porque ele recebeu um mandamento à parte da lei mosaica. Este mandamento recebi de meu Pai. Um mandamento fora da lei mosaica que lhe permitia entregar a sua vida em primeira pessoa, falecer, e ele morreu mesmo. E também esse mesmo mandamento lhe dava poder de tornar a tomá-la, de reaver essa vida. Mas ele abriu mão disso. Ele não fez isso. Ele deixou ao Pai para ressuscitá-lo, conforme foi lido em Atos 2:32, pelo que Deus o ressuscitou. Então essa é algo que isso também nos mostra a superioridade desse sumo sacerdócio do Senhor, aquele que ele é perfeito em humildade também. E voltando para Hebreus capítulo 7, nós vamos reler ali, Hebreus 7, o versículo 3, vamos reler, Hebreus 7, 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Muita atenção esse versículo que mostra a superioridade de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está sendo falado de Melquisedeque e começa falando sem pai, sem mãe, sem genealogia. Arão, sumo sacerdócio segundo a ordem de Arão, Arão teve pai, Arão teve mãe, Arão teve genealogia. Mas Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então ele é superior a Arão nisso, pré-existente. Continuando um pouco mais, ele fala também, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Arão não está mais entre nós. Cadê Arão? Arão já faleceu. Em Números 20, 22 é mencionado sobre a morte dele. Arão já foi. Mas Melquisedeque, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Onde está Melquisedeque? A figura. Já faleceu também. Mas então, por que é dito isso de Melquisedeque? Porque Melquisedeque era a figura de Cristo. E Cristo está onde agora? Ele já ressuscitou. E ele está nos céus. Então, mas falando em relação ao sumo sacerdócio, Melquisedeque não tem fim de dias, fim de vida. Cristo não tem fim de vida. Então isso mostra que esse sumo sacerdócio aí não vai ter sucessão. O sumo sacerdócio de Arão foi tendo sucessão. Morreu Arão, levantou outro sumo sacerdote. Morreu, levantou outro sumo sacerdote. E agora, como é que se faz nessa nova ordem sacerdotal? Não precisa outro. Esse não morre. Um outro ponto também é Hebreus 5:3. Relê Hebreus 5:3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Arão, ele era semelhante aos pecadores. Ele veio de pais pecadores. Então ele tinha que fazer oferta, como é dito ali, como também tanto pelo povo,
como por si mesmo. Ele fazia oferta até pelos pais dele. Mas o Senhor é dito que ele é feito semelhante ao Filho de Deus, em relação ao Melquisedeque. Ele é semelhante ao Filho de Deus, ele não precisava fazer oferta pelo pecado de seu pai, Deus, da sua família, porque não tinha pai nem mãe, nem genealogia. Então ele, feito semelhante ao Filho de Deus, separado dos pecadores, como o irmão leu. Ele era totalmente separado dos pecadores e pecado à parte, ele não podia pecar. Não é que ele não pecou, o Senhor poderia ter pecado. Ele não pecou, mas ele poderia ter pecado. Isso não é verdade. Ele jamais poderia pecar. Santo, perfeito, puro, separado dos pecadores. Como aquele maná que nós lemos, ele descia e ele repousava diretamente na terra? Não. Tinha um orvalho. Havia uma separação entre a terra e o maná, que era uma figura do pão vivo que desceu do céu, o próprio Senhor. E essa mesma separação que o maná tinha da terra, era a mesma separação que o Senhor sempre teve do pecado. Ele era totalmente separado, incontaminado e incontaminável. Então, feito semelhante ao Filho de Deus. Um outro ponto, acho que vai dar tempo ainda, em Hebreus capítulo 10, versículos 4 e 11. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Podemos ler também João 1,29. Evangelho de João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Voltando para Hebreus 9,28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, os sacrifícios que eram executados segundo a ordem de Arão, eles não podiam retirar os pecados. Deus apenas passava por cima daquilo. Mas o sacrifício que Cristo fez de si mesmo, segundo a ordem de Melquisedeque, não só resolveu a questão do pecado, João, como também dos pecados, que daí é versículo 28 de Hebreus 9. Então esse sacrifício foi perfeito. O sangue dos touros e dos bodes não podia jamais remover pecados, mas esse sacrifício foi perfeito. Voltando para Hebreus 7, versículo 4 em diante, eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Até aqui por enquanto. Capítulo 1, Cristo superior aos profetas como Filho de Deus e aos anjos. Capítulo 2, Cristo superior aos anjos como Filho do homem. Capítulo 3, Cristo superior a Moisés. Capítulo 4, Cristo superior a Josué.
capítulos 5, 6 e 7, Cristo sobre uma nova ordem superior a Arão e também agora, nesse ponto aqui, superior a Abraão. Abraão deu dízimos dos espojos. O menor é abençoado pelo maior. Cristo está sendo apresentado aqui de diversas formas, diversas maneiras, como ele sendo superior a todos aqueles com quem Israel teve relação no Antigo Testamento. Cristo é superior a todos eles. E é interessante o autor fazer essa comparação, porque, na verdade, se nós formos olhar, ele não é nem de se comparar com homem algum. Mas ele faz essa comparação para deixar claro àqueles hebreus ali, que eles tinham agora alguém muito maior, muito melhor. Alguém que eles poderiam seguir agora, para o resto da vida. E essa pessoa, ele veio de uma nova ordem sacerdotal. Quando ele fala aqui dos dízimos, como é interessante hoje a gente vê, infelizmente, o sistema denominacional. Já fiz parte desse sistema no passado, já dei dízimos no passado, sem entendimento. Interessante, né? A gente vê aqui ele mencionar sobre dízimo. Abraão deu os dízimos dos espojos a Melquisedeque, quando ele regressava na matança dos reis. Melquisedeque não cobrou o dízimo de Abraão, mas Abraão deu. Abraão menor foi abençoado pelo maior. Melquisedeque abençoou Abraão. E essa ordem do dízimo, já que toquei nesse ponto, quem que tinha a ordem segundo a lei de tomar o dízimo? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então tinha que ser levita, sacerdote. Havia 3 famílias, os gersonitas, os coatitas e os meraritas. E eram os coatitas que tinham a ordem de tomar o dízimo, né? Se não me falha a memória. Então tinha que ser levita, coatita, sacerdote, segundo a lei, podiam tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, as outras 11 tribos. Não podiam tomar dízimo de mais ninguém. Se um levita chegasse naquela época, e vamos supor que o lemão fosse um romano, e eu, um levita, eu chegasse para tomar o dízimo do lemão romano, ele me diria assim: por que está pedindo dízimo? Não, porque aqui diz assim, ó. E ele facilmente diria: não, mas tu não está vendo ali que é dos seus irmãos? Eu não sou teu irmão? Eu não faço parte das outras 11 tribos de Israel? Então tu não pode tomar dízimo de mim. E hoje pessoas que não são levitas, não são sacerdotes, não são coatitas, não estamos mais segundo a lei, estão tomando dízimo de pessoas que não são as outras 11 tribos de Israel. Perceba que está tudo errado. Por falta de entendimento, por ignorância. Volto a dizer, já estive lá também, por ignorância. Mas então, Abraão, ele foi abençoado por Melquisedeque, o maior. E ele deu dízimos a Melquisedeque. Para finalizar, versículo 11, acompanhem comigo, irmãos. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Então, a perfeição não foi segundo o sacerdócio levítico. Então, houve necessidade de que se levantasse
uma nova ordem sacerdotal. E aí Cristo, o Senhor, procedeu de outra tribo, a qual Moisés nunca falou de sacerdócio. Ele procedeu de Judá. Então mudou-se o sacerdócio, necessariamente se fala mudança da lei, e agora será ainda manifestado, mas para Deus já está uma nova ordem sacerdotal, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Versículo 16: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A lei não aperfeiçoou nada, irmãos. Se fosse pela lei alguém ser salvo, esquece. Esqueça que alguém que esteja tentando guardar a lei vai ser salvo. Não vai. Como Mário Persona diz, é como querer lavar carvão e enxugar gelo. Tu não vai ser salvo por guardar a lei. Esqueça, nenhuma coisa a lei aperfeiçoou. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança. E agora vamos ver qual é essa melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança Jesus foi feito o fiador. Para nós entender aqui, vamos tirar esses parênteses. Versículo 20. Visto como não é sem prestar juramento. Versículo 22. Visto como não é sem prestar juramento, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Que é um fiador? O fiador é uma pessoa que, se tu não pagar, ele vai pagar. E a questão é que nós não vamos pagar. Nós não temos como pagar essa dívida. Nós não tínhamos, ninguém tem como pagar essa dívida. Mas ele pagou. Ele é nosso fiador. Então todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem esse fiador. A sua dívida foi paga por ele. Não tente pagar, tu não vai conseguir. Até aqui, irmãos, passagem que eu tive. Podemos dar graças? Nosso Deus e Pai, agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, bendito, nosso Senhor e Salvador, aquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele que é superior a tudo e a todos, claro, se excetua a Ti, ó Pai, aquele que deixou os palácios de marfim que tinha na eternidade passada consigo, deixou descendo dos píncaros da glória, descendo a este mundo, não havia lugar para ele, as raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não teve onde reclinar a sua cabeça. Aquele que passou aqui em humilhação, foi em total sujeição até a morte, morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e hoje está à destra da tua majestade nas alturas, aguardando até que todos seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. A esse Jesus bendito, ó Pai, que nós estamos diante de Ti, agradecendo, ó Pai, pelas palavras que podemos meditar nesta manhã, a Tua palavra bendita, podemos aprender um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosamente bendita, que é o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, uma pessoa que hoje o mundo rejeita, o mundo não dá atenção, mas que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Senhor, para a Tua glória, Deus Pai. Damos graças por tudo, entregamos tudo em Tuas mãos, sempre em nome de Jesus. Amém. Amém.